temos conversas utilíssimas sobre turismo, porque é importante olharmos para a nossa região, para esta Costa Azul, às vezes menos azul do que o desejável, apesar de tudo, acreditamos sempre e vale a pena acreditar. Bom, o engenheiro José Pedro Calheiros é hoje, como sempre, aliás, o perito em turismo, enquanto nós vamos alimentando as conversas que aqui decorrem, e ele hoje tem um convidado. José Pedro Calheiros, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Está aberto o nosso espaço de turismo e julgo que podíamos, antes de começarmos a conversar com o nosso convidado... E com o convidado que, além de mim, o convidado que temos hoje à noite, João Barbas. Sim, mas você não é nosso convidado. Eu não sou o convidado da rádio. Não recebe mas temos, assim como temos tido noutras ocasiões, um pequeno texto introdutório lido pelo Policarpo. Hoje o texto é musical, bem conhecido de muitos. Força, Policarpo. Recebe dos arrozais verde fio que as águas lhe trazem lá do sul. Costureira do povo e de rainhas, enfeitam com rendas e com redes, nebroando com o branco das marinhas, matizando com milhares de tons de verde. Setúbal da beira-rio vai criando fios de prata do novembro do luar, dizendo adeus ao navio, à traineira ou à fragata que parte para o alto mar, acenando ao pescador que faz do mar sua amante, e ao cargueiro que ao zarpar deixa no cais o odor de uma terra distante. Setúbal da beira-rio vai criando fios de prata do novembro do luar, dizendo adeus ao navio, à traineira ou à fragata que parte para o alto mar, acenando ao pescador que faz do mar sua amante, e ao cargueiro que ao zarpar deixa no cais o odor de uma terra distante. Setúbal tem o seu manto bordado com a espuma das ondas a espreiar, todo ele de estrelas salpicado, pois do céu namorando as do mar, perfuma com o cheiro dos laranjais, a serra dá-lhe o cheiro a rosmaninho, vai roçando docemente pelo cais e caminha para o mar devagarinho. Setúbal da beira-rio vai fiando fios de prata do novembro do luar, dizendo adeus ao navio, à traineira ou à fragata que parte para o alto mar, acenando ao pescador que faz do mar sua amante, e ao cargueiro que ao zarpar deixa no cais o odor de uma terra distante. Setúbal da beira-rio vai guiando fios de prata do novembro do luar, dizendo adeus ao navio, à traineira ou à fragata que parte para o alto mar, acenando ao pescador que faz do mar sua amante, e ao cargueiro que ao zarpar deixa no cais o odor de uma terra distante. Muito bem, este é um tema até com um sabor popular, um sabor bem adequado a esta quadra que atravessamos, verão. E verão podia ser um bom aproveitamento para coisas no sábado. O verão e o inverno. Sim, o inverno também. Depois eu gostava de começar por dar as boas noites ao João Barbas, que é um homem com muita experiência no Rio e que é um manobrador e um mestre de barcos tradicionais, de galeões. João, boa noite. Turismo no Sado também passa por não só o turismo de sol e praia que está sempre na toda a gente,
E, portanto, Não se assustem, este barulho que de vez em quando ouvimos aqui. É o emissor a tentar disparar. Isto é efeito do calor. mas não dispara para cima de nós, não é? Não, e se disparar, olha, vamos aguardar ficamos a alguns conversar instantes. sozinhos. Sim. João, portanto, não é só isso, é também recursos do passado aproveitados para os nossos dias. O que é que são os galeões? O que é que são estes barcos que hoje que foram negócio de sal no passado e hoje são negócio de lazer? Bom, quando falamos dos galeões, temos que falar verdadeiramente no pai da recuperação das embarcações tradicionais, que foi o Engenheiro Cabeçadas, não? Que nos deixou há pouco tempo. Eu não queria deixar de render essa homenagem, porque foi na realidade ele que iniciou, digamos, a recuperação das embarcações que estavam abandonadas depois de perderem a sua função tradicional, que era a carga do sal. Portanto, isso começou com a recuperação da embarcação da reserva do estuário do Sado, o Zé Mário. Zé Mário, com o Engenheiro Cabeçadas, com o Dr. Antunes, com o Pescaria, portanto, há um grupo de entusiastas. Entusiastas da natureza e entusiastas também da navegação. Da não é? navegação. E portanto recuperou-se o Zé Mário, e atrás do Zé Mário, digamos, veio depois o Riquitum, veio o Pego do Altar, depois o iate. O iate de Setúbal agora do Clube Naval. Do Naval Setubalense, e assim as embarcações tradicionais. O iate de Setúbal não é bem idêntico aos outros galeões, não é? Não, o iate de Setúbal é uma réplica. Eu gostava de fazer aqui uma referência, gostaríamos de ter tido hoje cá o engenheiro Celso da Reserva do Estado do Estado, e muito ligado também ao projeto do iate. Infelizmente ele saiu estes dias precisamente, nós já tínhamos prometido a semana passada que íamos fazer o programa sobre o Estado, e portanto oportunidades de o ter cá, com certeza também vamos ter. É também um entusiasta desta área. Mas, João, continua então. Portanto, eu estava a dizer então que o iate é uma réplica, enquanto que os galeões são de facto recuperações. Têm muito ainda dos barcos originais, especialmente a tábuas de fundo e o cavername, digamos. Ainda e hoje estes barcos estão dedicados a atividades marítimo-turísticas, e o Zé Mário, pronto, como barco pertencente à reserva do estuário, uma função pedagógica, tem uma função mais formativa, pedagógica, e pronto, isso sai leva grupos com essa função. O iate de Setúbal também um pouco dentro das características do Clube Naval Setubalense, que é uma instituição de utilidade pública, também se dedica a essa atividade, e também às escolas. E temos depois a Troia Cruz, com os dois galeões, o Riquitum e o Pego do Altar, que nos dedicamos à marítima turística. Portanto, do ponto de vista institucional, é preciso referir que há aqui situações diversas. Há desde situações perfeitamente estatais, que é o caso do Zé Mário, que pertence à Reserva Natural do Estado do Estado, e, portanto, é uma instituição do Estado, um organismo do Estado. Depois temos uma associação privada, que é o conhecido Clube Naval Setubalense, que tem uma embarcação para os dos seus sócios, de uma companhia que faz regatas, participa em excursões, digamos, marítimas do próprio clube, e tem ambos uma função pedagógica, com grupos de escolas, formação, etc. E temos uma empresa privada que tem 2 barcos, 2 galeões, onde o João Barbas desenvolve a sua atividade, que tem uma atividade ligada a uma área bem definida, que é as atividades marítimo-turísticas. E, portanto, que isto fique, que é uma designação oficial e um licenciamento próprio, não são barcos de recreio. Portanto, qualquer pessoa pode ter um barco de 5 ou 6 metros, ou de 3 metros, como pode ter um galeão, para recreio e para passear com a família e com os amigos. Neste caso, não. Neste caso, estamos a falar de barcos que estão licenciados para uma atividade turística, e, por isso, obedecem a um conjunto de critérios de comodidade, de segurança, de licenciamento, não é? De operação. Exatamente. E esses barcos estão a ser aproveitados? Estão em plena elaboração? Estão. Portanto, fazemos viagens periódicas, essencialmente com empresas, com grupos organizados que fretam o barco e fazem viagens através ou da Reserva do Estado do Estado, ou no Parque Natural da Arrábida. Na costa da Arrábida. Também na costa, e também fazemos alguns trabalhos. Vamos fazer
No Tejo, quando temos lá trabalho, também lá vamos. E quantas pessoas leva cada barco? Portanto, o Riquitum está licenciado para 47 pessoas no máximo e o Pego do Altar para 35. E creio que os outros 2 barcos também têm uma lotação semelhante. Mas ainda há pouco falou de empresas, quando são requisitados, mas quando vamos supor que há pessoas, avulso, que querem utilizar esse serviço, como é que fazem? Portanto, o mercado de individuais é um mercado, digamos, mais difícil de captar, porque só estará verdadeiramente, só se atingirá esse objetivo quando as viagens tiverem uma periodicidade de tal ordem que possa haver viagens regulares, que é isso que me está a falar. Neste momento, ainda temos já uma viagem dessas, todas as quartas-feiras, a Sesimbra, e que volta para o Parque Natural da Arrábida, mas de facto é a única viagem que temos com esse caráter do individual. O que a Troia Cruz faz quando lhe aparecem clientes individuais, toma nota do que pretende e tenta integrá-los em grupos já organizados. E esta nota que deveria haver mais incentivos ao vosso trabalho, para que ele de repente não se perca? Quer dizer, a grande aposta, digamos, da Troia Cruz é de facto devolver os barcos ao rio e conseguir que eles sobrevivam, porque se de facto uma atividade que seja minimamente rentável, eles acabarão por desaparecer, como desapareceram quando acabou a atividade de carga de sal, não é? Portanto, eu julgo que a grande força para conseguirmos que a animação turística, na qual estão incluídos os galeões, consiga de facto atrair pessoas à Costa Azul, será num grande esforço conjunto de todas as empresas de animação turística, mais do que propriamente estarmos à espera que sejam as entidades oficiais. Por exemplo, Troia, com a sua nova administração, já teve alguma resposta? Já deu algum sinal? Já deu um sinal, mas no ponto de vista prático ainda nada de positivo. Pois, sinais às vezes existem muitos. Foi ainda nada de positivo. Nós estávamos numa expectativa de ter um barco a sair todos os dias, só com Troia, e isso ainda não se materializou. E, portanto, é preciso ver que já estamos, hoje é dia 13 de julho. Exatamente. Pois, portanto, não estamos propriamente... É agora, um pouco agora ou nunca, não é? Exato. Portanto, já poderia estar a acontecer e não está. Mas eu julgo que Troia é um problema, como nós sabemos, complicado. Julgo que ainda vai demorar algum tempo a resolver. É uma certa estabilização, nós já falámos disso há 15 dias, precisamente sobre a estabilização que é preciso, e julgo que poderá ser potenciador. Mas eu acho que há aqui uma encruzilhada, que é uma encruzilhada do próprio país. Nós vivemos, há um divórcio muito grande entre o institucional e público e o privado, quando não deverá haver, e deve-se tentar caminhar para uma maior cooperação, que é, por vezes, até uma concorrência, digamos, que acontece das entidades públicas que têm meios disponíveis a determinados valores que não são valores de mercado e que provocam, e nesta área dos barcos é uma área efetivamente que acontece. Portanto, nós já referimos duas entidades privadas, digamos uma pública e outra que, não sendo pública, fez um barco e mantém mais ou menos um barco, como sabemos, com um conjunto de apoios institucionais e como é dizer, e mecenato, não é? E algum mecenato para a sua fabricação e promoção, com empresas privadas que têm que se mexer no meio competitivo, não é? E, portanto, há que acautelar algumas coisas. Mas depois há também que olhar para estes barcos tradicionais como um património de uma população, um património Exato. De uma cidade. E não podem ser encostados no esquecimento, nem podem ser olhados como um iate privado de uma pessoa que tem possibilidade de ter um iate e, portanto, que o pode ter na marina, que o pode ter com todas as comodidades, quando estes barcos, embora rentabilizem alguma coisa, dificilmente rentabilizam o investimento. Mas por isso também, aqueles barcos contam uma certa história do passado.
E essa história não pode ser ignorada e, portanto... Vamos lá ver, isso é um ativo. Exato. É isso que não é contabilisticamente nem financeiramente considerado pelas entidades. Eles têm aqueles barcos têm um valor intrínseco e um valor de referência patrimonial que tem que ser pago por todos, mesmo por aqueles que não andam neles. E, portanto, mesmo por aqueles que não são clientes das empresas. E, portanto, esses barcos têm que ter facilidades de atracamento, têm que ter facilidades de zonas nos portos e nas marinas que temos falado. Eu não sei se não seria, mesmo que as pessoas tivessem que pagar mais, mas se não seria um investimento turístico, se as coisas tivessem sido programadas, por exemplo, que o barco se constituísse em visitas à Expo. E quem quisesse sair daqui para ir até a Expo podia ter aquele circuito com uma história através desta passagem do nosso rio e depois o mar e depois o Tejo. Eu não sei se isto é viável, se calhar se poderia dizer um grande disparate, mas parece-me que podia ser viável. Portanto, essa viagem, mas poderia, isso foi tentado junto da própria Expo, que naquele palco, digamos, em frente da Expo, fosse preenchido com embarcações tradicionais, a fazer passeios, a estarem ali atracadas, e não só, digamos, uma embarcação parada, morta, não é? Como são as embarcações. Eu ainda não fui à Expo, mas convidaram os nossos barcos para lá estar nessas condições. É evidente que... As condições que há, portanto, os barcos estarem ancorados, não, atracados, e servirem como sala de visitas flutuante. Julgo que, se não estou em erro, o iate Setúbal acontece isso nessas condições. Portanto, o barco está perfeitamente parado e serve apenas de sala de visitas como um museu, não é? Pronto, o iate Setúbal, no entanto, foi fazer uma função que devemos, que eu acho que é meritória, foi representar Setúbal e está lá como representante. É, no fundo, de uma sala de visitas, não é? Como representante de Setúbal. Mas o problema residiu na própria Expo, que não motivou, não incentivou aliás, nem deu resposta. Nós, na realidade, andámos durante cerca de 3 anos a tentar contactar com a Expo precisamente para sabermos o que é que eles pretenderiam fazer em termos de animação turística em frente ali da própria Expo, no Tejo, porque o nosso objetivo era, de facto, levar pessoas para a porta do mar. É preciso. Claro. A questão é, Expo, com certeza que durante este verão e nas nossas conversas iremos falar muito delas, que fique claro que é a minha opinião, que a Expo, como o nome indica, é a Exposição Universal de Lisboa, 98. E, portanto, e como Setúbal não é Lisboa, dificilmente, ou a custo, tem-se conseguido lá cravar uns alfinetes. Não, mas não só Setúbal. As embarcações tradicionais do Tejo, a mesma coisa, não é? Existem embarcações tradicionais do Tejo, como os varindos e as fragatas, e foi tudo... E alguns também na marítima turística, não é? E na marítima turística, exatamente, e não houve, de facto, incentivos a todas essas empresas e a própria Associação dos Armadores constantemente contactar com a própria Expo. A Associação de Armadores de Marítima Turística do Rio Tejo. Do Rio Tejo. E, portanto, é uma pena. Não, e podemos ainda referir que o Seixal tem também embarcação, o Alcochete tem também embarcação. Portanto, que estão também embarcações... Estão na mesma onda? Na mesma onda. Nós poderíamos imaginar o que seria, por exemplo, a parte virada ao Tejo da Expo, com aquelas embarcações todas a poderem atracar e levar pessoas e passear as pessoas, enfim, nem que fosse 1 hora andarem ali à vela. Sim, eu acho que isto podia ser fundamental. Eu, aliás, quando disse ir de Setúbal lá, estava a colocar motor e não vela, porque a vela isso já se... Pois, mas eu diria, a viagem daqui para Setúbal, portanto, pronto, seria para um conjunto de pessoas talvez relativamente restrito, porque a viagem, pronto, não é uma viagem que poderá, com nortada e tudo mais, não é uma viagem muito confortável para quem não tenha iniciação na navegação à vela. Mas poderia ser no próprio Tejo, não é? No próprio Tejo, qualquer pessoa... Mas parece-me que há, de qualquer modo, um marasmo muito grande em tudo isto, quer dizer, há qualquer coisa que ficou por fazer, e ainda há bocado o Sr. Pedro estava a dizer que Expo Lisboa, mas os promotores da Expo não querem fazer aqui parecer Lisboa, querem, que é Portugal.
E a menos que Mas, Setúbal não mas seja já Portugal. ouviu isso em algum lado, ou Policarpo? Não, estes promotores dizerem que isto é o evento de Portugal. Mas do já, país. mas já ouviu aonde? É que eu não ouvi ainda essa frase. E lanço o desafio. Onde é que nessa publicidade se faz isso? Não é? Venha a Lisboa em 98 para ver a Expo. Esta é a realidade, portanto. Sim, claro. Mas também cumpria. Como não há as hotéis em terras. Lisboa, então fica em Setúbal. ou no exato. Algarve, não é? Eles dizem também ficar no Algarve. Mas de qualquer modo, relativamente a Setúbal, os hotéis estão cheios para a Expo, segundo os próprios hoteleiros indicam, mas nós continuamos a não fazer nenhum aproveitamento, mesmo que as pessoas saiam para a Expo. Mas Espanha, que está a guardar muitos turistas oriundos de outras partes, tem programas para a Expo, mas tem de certeza animação em Espanha, nessas diferentes localidades, a aproveitar esses turistas. E nós, aqui em Setúbal, andamos de braços cruzados, a vê-los passar por aqui, nos hotéis. Não é bem assim. Nós temos a experiência, nós temos um calendário, nós na SALT, na área dos percursos pedestres permanente. Essa informação está em todos os hotéis. É óbvio que fazer passeios pedestres na Rábida, em Palmela, no Estuário do Sado, como nós fazemos, não é para todo o tipo de turista. Talvez não seja para o turista tipo da Expo. É preciso procurar uns mercados efetivamente direcionados. Mas esta resposta tem sido muito mínima. Nós temos estado no Cabo Especial todos os fins de semana, porque temos as visitas às pistas de dinossauros, e o Cabo Especial está um pouco às moscas. E as próprias pessoas, os comerciantes de lá, as pessoas dos restaurantes de Sesimbra, portanto toda a gente sabe o que é Sesimbra no verão, queixam-se efetivamente que o que têm lá continua a ser os habitués das pessoas que vão para Sesimbra todos os anos, porque têm uma casa ou porque alugam uma casa, e não são efetivamente os turistas que se queixam que quando voltam da Expo vêm um bocadinho depenados. E, portanto, este termo dá para perceber o que é que quer dizer, não é? Bom, quer dizer isso mesmo. Não há dinheiro para consumir nos restaurantes. Isso mesmo. Lá em Sesimbra. E, portanto... e há um restaurante, curiosamente, à beira-mar, que diz lá, Expo 98, que acho uma graça. E até serve bem. Passa publicidade. Mas pronto. Mas, ao Policarpo, eu agora ia pegar, já fizemos um pouco uma caracterização até dos próprios barcos, da atividade, mas vamos pegar em novas ideias e nova exploração deste rio, por um pouco o que disse no início, quando falou que estamos no verão. E eu disse, não, mas no inverno também. Estes barcos proporcionam o facto de poderem andar à vela e de ser a sua navegação, atividades esplêndidas para fazer de inverno, mesmo com tempo pior, que é uma atividade que nós iremos, muito provavelmente, em conjunto, e quando digo em conjunto, com mais um parceiro, muito provavelmente, que é uma empresa também conhecida da nossa cidade, a Milandanças, que tem uma boa atividade com os jipes, que é o birdwatching, a observação da natureza em zonas úmidas e, portanto, onde o inverno é que é, o nosso inverno, que é o inverno ameno, não é? É que é maravilhoso. João, com o Riquitum, ou com o Pego do Altar, ou com o Destes Galeões, vamos até aonde? Até Alcácer do Sal. Portanto, encostamos o barco ao cais de Alcácer. Poderemos ir até Alcácer. As viagens diárias irão, muito provavelmente, até ao fim da reserva natural. Que é nas Faias. Nas Faias. Portanto, a seguir um pouco mais acima. Um pouco antes de Alcácer. Um pouco antes de Alcácer. Portanto, acima da Carrasqueira. Mas pode atracar em Alcácer? Não, ainda não. É que ele estava a dizer que ia-se até Alcácer. Portanto, até Alcácer não se pode atracar. Porquê? Bom, não se pode atracar porque se fez lá uma ponte nova que não houve previsão para passar os barcos. Está bem. A nova ponte não tem previsão para passar os barcos. As antigas tinham. Engraçado. Quer dizer, aquela ponte que o Sr. Primeiro-Ministro vai passar amanhã, para inaugurar. Essa fica para cima de Alcácer. Fica para cima, pois, essa fica para cima de Alcácer. Mas, no fundo, esta nova. A nova, inaugurada há uns 4 anos, portanto, a nova rodoviária da Estrada Nacional. Onde a gente passa. Não dá para passar. Portanto, a minha pergunta foi envenenada, não é? Porque, efetivamente, enquanto que a ponte de caminho de ferro e a ponte rodoviárias antigas recordam-se, muito provavelmente, todas as pessoas que lá passavam, de serem pontes levadiças, não é? Exato, e, portanto, tinham todo um sistema que levantavam a determinadas horas. O trânsito era combinado com a CP, era combinado com a Junta Autónoma das Estradas. Às vezes era uma chatice, mas pronto. Mas porque os barcos tinham que passar. É óbvio. E agora não passa. Agora não passa. Os barcos já não poderão... Os galeões. Os galeões já não poderão fundear em frente ao Alcácer, não.
Fantástico. Quer dizer, e o nosso rio vai até Alcácer e passa Alcácer, mas pronto. Mas E os como é? galeões passavam Alcácer antigamente, passavam as duas pontes e iam fazer cargas. Então, basta dizer que o nome Pego do Altar vem porque o Pego do Altar foi construído em 1943 e foi construído precisamente para fazer cargas para a barragem. Portanto, a sua primeira função foi essa, quer dizer, levar de facto todo o tipo de carga que era necessária para a construção da barragem. Quer dizer, a nova engenharia agarrou num bocado da nossa história e rasgou. Não, eu peço desculpa, naturalmente, por formação profissional, não foi a nossa engenharia, foi o nosso planeamento, ou até Sim, a nossa claro. arquitetura, Sim, não é? o engenheiro, claro, quando fez a coisa, não tem nem culpa, mas está bem. Quem planeou qualquer... Não, mas é uma questão efetiva de planeamento e é uma questão de cegueira face ao desenvolvimento, porque com certeza que havia soluções técnicas, Sim. obviamente, para permitir tudo isto, não é? Naturalmente seria uma ponte um bocadinho mais alta. Sim. E, portanto, não seria muito mais caro. Estou convencido de fazer uma ponte um bocadinho mais alta com os resultados que isso tinha. Sim, o que me dá a sensação é que nós continuamos há pessoas cheias de boa vontade, e o vosso exemplo é generoso nesse aspecto, pessoas cheias de boa vontade para vamos devolver a cidade, as cidades, as vilas, etc., ao rio ou ao mar, Sim. e há depois um conjunto de pessoas que terra, que isto no mar já não dá nada. Mas mesmo o rio, hoje calha a talho de foice, como se costuma dizer, hoje tivemos a visita do nosso Primeiro-Ministro a Setúbal, nomeadamente para visitar uma coisa que já foi Sete Nave e que agora é Lisnave, o que continua a deixar-nos preocupados, homens do turismo, o que é que vai ser a Sete Nave, Lisnave, e esta visita do Primeiro-Ministro parece que é uma benção, não é? A uma possível transação, uma possível transladação dos estaleiros de Cacilhas para, com a reparação de navios. E, portanto, não sei se teremos o tal Rio Azul durante muito mais tempo, ou se pelo menos não mudar de cor, haverá substâncias muito provavelmente que poderão estar, não é, João? Verdade. Eu não sei o que é que está de facto decidido, mas eu tenho ideia até, portanto isso já é uma decisão já tomada, não é? Parece-me que sim. E a decisão que nós estamos aqui a falar para os nossos ouvintes é uma decisão de transformar esses estaleiros do Sado. É preciso que se diga, os estaleiros que ficam pegados à Reserva Natural do Estuário do Sado, ao único rio com níveis de poluição baixíssimos, que é o rio Sado, onde andam uns animais simpáticos, julgo para toda a gente de Setúbal, que são os golfinhos, onde há salmonetes, e ainda se podem comer deliciosamente, num estaleiro de reparação naval, utilizando decapantes, utilizando tintas, utilizando um conjunto de produtos, de técnicas e de químicas extremamente agressivas e extremamente perigosas. Quando nos últimos anos, num esforço continuado, algumas empresas da região, nomeadamente as empresas ligadas à pasta de papel, à produção de papel, até a própria central termoelétrica, têm feito um esforço de investimento enorme no tratamento dos seus efluentes, no tratamento dos seus resíduos, e, portanto, o rio tem... Os tubalenses têm que efetivamente notar isto, o rio tem melhorado. Isto vem dar um bocado de razão àqueles que dizem que Setúbal se constitui no caixote de lixo de Lisboa. Não vamos deixar isso, com certeza, não é? Não, para já esta já está adquirida, porque quando estamos a falar de Cacilhas está ali em frente a Lisboa, se calhar era isso que incomoda a Expo, por exemplo, ou outras coisas Claro. do género. E agora vem para cá, toma lá. Se falássemos de um porto de águas profundas para gerar comércio e grandes navios de grande porte a entrar por aí dentro, desde que isso viesse, que não influísse muito no rio e que gerasse o tipo de riquezas, agora não me parece, além do mais, se calhar já não se chama Sete Nave, chama-se Lisnave, Já ajuda, não é? não é? Claro. É um bocado complicado. Depois, o rio. Há que os tubalenses ficarem alertados que efetivamente temos que continuar a pressionar para que Setúbal tenha uma hectare. Fundamental. É fundamental, quer dizer, não há... É inadmissível. É inadmissível. Ainda não A Albarquel foi dada, venha no Independente, como uma praia extremamente inadequada.
portanto não podemos permitir que uma praia ribeirinha, uma praia próximo de Setúbal, com um bom acesso à população, com um bom acesso até aos turistas, enfim, aquela estrada, digamos, que não é mais acessível para fazer lá a pé, não é? Mas relativamente perto, não é? Assim como aquela construção que lá está. Pois, a construção é um impacto mais visual. Mas a construção é para ficar. Olha, Não, ao sério. Policarpo, eu sempre a conheci lá e, portanto, e Não, naturalmente, eu conheci Albarquel sem a construção. portanto, há aqui uma ligeira Sim. diferença de idades entre mim e o João, mas efetivamente, não só o desaparecimento ou finalização ou qualquer coisa que resolva aquela construção, eu julgo do ponto de vista estrutural aquilo tem que ir tudo abaixo, já não há salvação possível, e a recuperação daquelas instalações, ex-instalações militares, que já no tempo do ministro Couto dos Santos, ele fez a promessa a um homem aqui que tanto tem lutado pelas questões náuticas aqui da cidade, o Sr. Ricardo Pinto, o senhor, desculpem, Custódio Pinto, Custódio Pinto, e que fartou-se de escrever cartas e ele próprio disse que aquilo ia ser efetivamente preparado para ser uma estalagem de pousada de juventude ligada a atividades náuticas, com uma gestão... Aliás, o próprio Clube Naval de Valência, em tempos, se candidatou a que aquela... Sr. Gustavo Pinto, que tem lutado também muito por uma piscina para a nossa cidade. Por uma piscina. Mas temos. Não temos piscina. Eu acho que sim. Eu acho que ainda não temos. Não temos. É projeto, está bem. Não está a falar do Lar de Jesus, não? Não. Estou a falar de piscinas concretas para onde se pode... temos, desculpe lá, temos uma aqui em cima no Gandão já agora. O Gandão está lá uma piscina. Mas é privada. Mas eu tenho alguns amigos que também têm piscina. Tem? Fantástico. Fantástico. Mas pronto, mas estamos a chegar a uma conclusão muito fácil. Nós temos que olhar muito para este rio e temos que olhar assim, muito para ao aplicar, há aqui várias variáveis. Há, por um lado, recursos. Toda a gente os diz e toda a gente enche a boca com eles. Existem, por outro lado, ameaças exteriores gravíssimas, que é esta industrialização pesada, olhando para resultados que a médio ou longo prazo até podem ser negativos. Muitos deles foram das instalações da grande indústria pesada na nossa região. E estamos a vê-los agora, os do passado, não é? E, portanto, estes poderão ser gravosos. Mas, por outro lado, existem também uma positividade de pessoas que querem meter mãos à obra e que já estão a meter e que estão a arriscar. Portanto, não há uma falta de oferta, até de animação. Existe uma oferta cautelosa, porque os empresários têm que medir muito bem essa sua oferta e porque as entidades oficiais muitas vezes estão dispersas com atividades mais de maior fachada ou de maior demonstração social do que propriamente este trabalho de pai e pica, como utilizando uma expressão popular, que nós temos vindo a desenvolver. João Barbas, quem quiser utilizar os serviços da empresa e dos barcos, dos dois, como é que pode contactar-os? Telefone? Por telefone. Qual é o número de telefone? É o 28482. 28482. Da Rede de Setúbal. Da Rede de Setúbal. E isso pode, um grupo de 40 pessoas, pode perfeitamente utilizar. Não é ou dois preciso, grupos, um grupo de 20. Não é preciso ser 40 pessoas. A partir de 20 pessoas os preços já são razoáveis. Digamos que os preços são portanto, é um preço fixo Vale quanto, mais ou menos? Uma viagem. à volta de 110 mil escudos. Que é dividido por 30 pessoas, por exemplo, ou 40 pessoas. Já poderão passear no rio e poderão conhecer o rio, que é uma coisa que nós poderemos dizer que a grande maioria dos setubalenses não conhece o rio. Não é verdade. Ou não conhece a Costa da Arrábida, vista do mar. Mas isso já é, digamos, mas o rio propriamente, a subida do rio, toda aquela beleza a partir da própria reserva, a partir da Ilha do Cavalo, eu diria que muito pouca gente conhece. É verdade. É porque não só o passeio de barco não é só andar no barco, é puxar a vela, é agarrar a roda do leme, é consultar o GPS, as novas tecnologias que também estão a bordo, ver a bússola, e é também uma parte gastronómica importante, com um conjunto de oportunidades de saborear sabores
ou mais simples, como a sardinha assada aos febres, ou mais complexos, Pois. como vários menus que depois, obviamente, têm influência nos valores de preço, Claro, mas que há opções para todas o tipo de produtos. Mas a procura sempre de fazer coisas ligadas um bocado ao próprio Rio e à cultura gastronómica da nossa cidade. Isso mesmo. E também a um almoço que seja prático para tomar a bordo, não é? Exatamente. Não, Claro. E poder desfrutar, ao fim e ao cabo, do passeio. Isso mesmo. Isso seria o mais importante. E digamos que os próprios galeões, há uma coisa que, de facto, podem oferecer, que eu direi que até é única, que são barcos, ao fim e ao cabo, à vela, mas com segurança, que permite a qualquer pessoa poder navegar à vela. O que não é fácil de encontrar. Olha, este foi mais um encontro sobre turismo e falámos aqui de coisas interessantíssimas e ficamos a conhecer esta estrutura da nossa cidade e fizemos crítica, mas a nossa crítica foi construtiva no sentido de ter capacidade para melhorar aquilo que nos preocupa de momento. Eu ao Zé Pedro Calheiros digo até para a semana. Até para a semana. A esta mesma hora. Aos João Barbas pode ser até para a semana como ouvinte ou vindo cá mais vezes. E digo aos seus amigos que vale a pena vir às noites da voz, porque enfim, são dias úteis da rádio e que me faz felicidade. Espero que tenha uma boa temporada de verão e oxalá que haja sucesso. E de inverno também. E de inverno também, sim. De inverno, que é para o Zé Pedro não ficar zangado. Que haja de facto grande sucesso nos vossos empreendimentos turísticos. Um resto de... Boa noite, Policarpo. Boa noite, ouvintes da Rádio Voz. Boa noite.